Pronto, é isso. Espero muito estar gravando. Mas vamos lá, né? Gente, bom dia, né? A gente está aqui hoje para o nosso último encontro, né, do Conversas Abertas, né, nessa proposição que a gente fez com essa ideia de nomear uma clínica, né? E hoje a proposta é que a gente converse um pouco sobre essas experiências, né, dentro da formação dessas clínicas nos espaços abertos. E inicialmente a gente traz, né, assim, essa possibilidade de uma conversa sobre o que a gente tem construído, o que a gente tem feito dentro do coletivo Margem, né, assim, especificamente dentro dessa formação pública na Margem, né, que a gente vem participando. É, nós, né, que estamos dentro dessa formação somos eu, Carol, Milena, a Gabi, o Alexandre e a Lorena, né? A gente está nesse desafio de pensar como é que se faz, né, essa clínica pública dentro do espaço ali da Praça da Gentilândia, né, junto com o coletivo Margem. E a ideia é que a gente possa trocar um pouco sobre como é que tem sido, né, essas construções, né, assim, essas parcerias que a gente vem estabelecendo e essa vivência, né, dentro do que a gente tem feito presente na praça, né, e dentro do coletivo como parte da formação. Então, estamos aqui, né, também como convidados para falar sobre isso, né, e também convidando a vocês que estão aqui para compartilhar, né, o que vocês estudam, o que vocês vivem, o que se faz sobre isso que a gente chama de clínica pública, né. Então, tá aqui o microfone aberto, né, eu e Milene estaremos mediando, né, aqui esse encontro hoje, e vamos nós. Massa, valeu, Carol. A gente, como a Carol falou, né, a proposta aqui é mais uma roda de conversa e para que os colegas que estão juntos aqui nessa formação também falem um pouco da experiência, né? E aí, para iniciar esse debate aqui, eu gostaria de compartilhar um pouco, assim, da minha experiência, né? Em relação ao como tem sido essa formação, assim. Eu confesso para vocês que, assim, é tudo muito inovador, vamos dizer assim. Eu venho de uma formação tradicional, uma escola de psicanálise, e tem algumas coisas, algumas não, muitas coisas que são diferentes, assim, a começar pelo fato de ser um ambiente completamente horizontal, no sentido de que não há pessoas que se colocam no lugar de o suposto saber do que é se tornar psicanalista. Por exemplo, não há alguém que está acima da gente que fazemos parte, né, da formação, assim, as trocas que a gente tem nas reuniões é tudo muito horizontal. Então, assim, os colegas que estão aqui à frente da MAGE, que foram os precursores, né, que são Larissa, Carol e Leonardo, sempre houve um diálogo muito de igual para igual. Eu, como venho de uma experiência de uma escola tradicional de psicanálise, sou formada por uma escola tradicional de psicanálise, para mim isso foi algo muito, foi uma surpresa muito boa, né? Porque quando a gente começa esse percurso, né, dessa formação, dessa dita formação, assim, para se tornar um psicanalista, a gente entende de que ela não se limita a um diploma, com muitas aspas, né, que aqui a gente vai questionar a importância ou a inutilidade desse diploma, né, ela não se limita a esse diploma, pois a formação do analista se dá na prática, né, se dá, é ao vivo, assim, né, é algo muito ingrato, né, porque causa uma angústia muito grande, porque tem toda a questão da autorização, né, de quem é que vai autorizar e quem é que vai lhe dizer você é psicanalista, né, quando na realidade isso não existe,
E aí a gente pode até questionar a questão do reconhecimento de pares, e já puxando esse gancho, eu vi muito na experiência da MAGE esse reconhecimento, assim, entende? Por ser algo horizontal, coloca todo mundo no mesmo pé de responsabilidade, compreende? Então, assim, todos precisam se comprometer, ser responsáveis para que dê certo e para que funcione essa clínica, né? Então, assim, diferente das experiências tradicionais, né, que eu venho, onde tinha a figura do professor, tinha a questão também da teoria, né, e a gente se aprofunda muito na teoria, a gente estuda muito isso, que é muito importante. Na experiência na MAGE, nós da formação tivemos que tomar uma atitude para que a gente pudesse aprofundar nessa teoria. Então, assim, ao ponto de chegar um dos colegas, Carol e Alexandre, e falar, pessoal, nós estamos lendo aqui Fundamentos da Clínica, né? Estamos lendo aqui os textos do Freud e tal, vamos nos encontrar, vamos nos reunir. Então, assim, isso me faz lembrar do nosso primeiro encontro, né? Na dita seleção, que nós passamos por um encontro lá na Gentilândia, e fomos selecionados das pessoas que estavam lá, né? Isso me faz lembrar uma fala da Carol Leão, que disse, olha, não esperem que aqui vai ser um lugar para que vocês vão ter, assim, vai ter um roteiro pronto de como é que vai ser essa formação, assim, vai ter, a gente vai traçar o caminho que vocês têm que percorrer. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi nesse sentido. Ela nos alertou de dizer, olha, nós vamos fazer juntos, né, essa questão aqui, essa clínica. E é tanto que quando foi chegando os colegas, a gente foi se renovando, né? A Gabi, inclusive, é uma das pessoas que está muito à frente de uma parceria que para a gente é fundamental, faz parte, inclusive, que fornece a estrutura mínima, né, para que essa clínica funcione, que é o pessoal da Crítica Radical, que é uma militância antiga ali nos entornos do Benfica, e esse encontro se deu numa procura que a gente teve que tomar uma iniciativa para reinventar e encontrar uma estrutura nova, já que a nossa parceria com a prefeitura não deu certo, né? A prefeitura, enfim, trocando em miúdos, não se mostrou tão disponível. E aí a gente teve essa grata surpresa de encontrar esses colegas da crítica radical que nos ajudam bastante, até café rola, para vocês terem noção. Mas isso tudo para dizer que a minha experiência na clínica pública é atravessada muito por essa questão de autonomia, de criatividade e, sobretudo, de desejo. O que nos move ali é o desejo de fazer aquilo dar certo e de fazer isso acontecer, porque não como eu falei, é ao vivo, né? Vai, assim, a gente pode até produzir artigos sobre isso, mas é algo muito recente, né? Esse movimento das clínicas públicas, sobretudo no Brasil, né? Apesar de ter esse movimento, enfim, que Freud iniciou com isso, né? Mas é um movimento que está se fazendo, assim, ao vivo, né? Assim, a gente está experimentando isso, entendendo como é que é isso. E muitas vezes é muito frustrante também, porque como o próprio ser analista, né, é muito frustrante também, porque eu sinto muito que o que nos permeia é essa questão do desejo, e como não tem um roteiro, como não tem algo assim que nos diga o que que tem que ser feito, assim como também a gente, quanto analista, apesar de nós termos, né, a questão do tripé e tal, mas há uma semelhança nesse sentido, porque assim, é ao vivo, né, a gente vai experimentando e vai entendendo, assim, claro, tudo com base na ética, na teoria, né, enfim, mas é basicamente isso, assim, então, para mim é um grande
experimento, uma experiência assim nesse sentido, e os pontos que realmente fazem meus olhos brilhar é essa questão da horizontalidade, essa questão de termos a liberdade também de ter uma troca muito de igual para igual, assim, não tem hierarquia, né? Então, isso é bem interessante. E eu acho que é isso, assim. Acho que eu me prolonguei um pouquinho, mas, enfim, eu queria que os colegas aqui também trouxessem suas experiências e falassem um pouco de como é que tem sido enfim, essa experiência também, né? Já aqui também que eu falo experiência. Mas, enfim, gente, é isso. Vai lá, Gabi. E o banho vai, eu tava aqui quietinha. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir? Eu tava procurando, não, estou procurando um trecho de um texto para iniciar. Então, deixa eu só colocar aqui. Que eu acho que isso daqui já. Daqui, achei. Depois eu coloco a referência no chat para vocês, para não me alongar muito. Meus caros amigos, vocês me solicitaram um artigo, mas após 40 anos de prática, eu não consigo mais abordar certos temas com muita seriedade. Se eu tivesse deixado de rir, já estaria morta, definitivamente aposentada ou mumificada. Esse texto foi assim fundamental para mim, principalmente na entrada do coletivo. Foi um texto que eu li em 2021 aqui no Conversas Abertas. Para muitos de vocês, o meu rosto é muito familiar por aqui. Né? Eu sempre estou aqui, muito antes de participar oficialmente como membro do coletivo Margem. Comecei minha trajetória, eu sempre digo que eu comecei minha trajetória no coletivo online, morando lá no interior. E aí, quando eu venho para Fortaleza, eu lembro que eu sempre gostei muito, né, de Carol. Tinha questões ali, conversava raramente com o Davi também, mas eu sempre tinha essas articulações com o pessoal do coletivo. E eu me lembro que eu falava assim, cara, quando eu for para Fortaleza, que eu já tinha esses planos, né? E eu falava assim, quando eu for para Fortaleza, eu quero fazer parte do coletivo Margem. Quando surgiu a oportunidade, por questões de rotina, eu não conseguia me encaixar. Só que aí Carol falou, não, Gabi, faz a inscrição, vamos lá. E aí eu falei assim, cara, se é do meu desejo, bora. Se é do meu desejo, vamos. E aí fiz a inscrição, fizemos o processo seletivo, e aí a gente começa, né? Fui selecionada também com o pessoal que está. E a gente começa esse processo de construção de uma clínica pública, que já estava ali, né? O pessoal do Margem já tem anos, já tem uma trajetória de anos, mas aí a gente começa a dar outros contornos. E assim, galera, foram muitos desafios, porque a gente chega no coletivo com a ideia de que, gente, não vai ser fácil, vamos construir juntos o que é que a gente pode fazer com os elementos que a gente tem aqui. E na realidade a gente quase que não tinha elementos, mas a gente tinha o que todas as vezes que eu vou falar do coletivo, eu falo a respeito disso. A gente tinha e ainda tem um desejo muito implicado em cima desse movimento. Né? Então, é o desejo do analista. Esse foi um ponto assim que me moveu e que me move ainda em todos os sábados, todos os sábados assim, atender, né, pelo coletivo, porque eu atendo todos os sábados pelo coletivo, mas quinzenalmente é esse movimento de mesmo cansada de uma rotina caótica, que muitos de vocês que são meus colegas daqui do coletivo sabem como é também, porque vivenciam isso, mas que movimento que leva a gente a atender lá a céu aberto, né? Então, assim, a construção da clínica pública, para mim, hoje na Margem, ela desconstrói e continuou desconstruindo muito essa ideia, como a Milena falou, dessa verticalidade, sabe? Dessa hierarquia. Então, assim, a gente senta, e aí eu estou falando agora de experiências nossas, a gente senta na praça, depois de alguns atendimentos, em roda, e a gente vai discutir, evidentemente, com todas as questões de sigilo, né? Por conta. E aí vem a questão do sigilo na praça pública, a gente também estuda e debate a respeito disso, né? Mas, assim, a gente senta em roda e vamos conversar a respeito daqueles casos. Né? Então, a gente tem uma parceria, uma colaboração
que fala muito disso do coletivo, né, do movimento coletivo, porque o coletivo é isso. A gente estudou lá no Percurso em Freud o que é um coletivo, e aí a gente traz para Conversas Abertas isso na prática, articulando com outros coletivos, e isso é um movimento muito bacana. Então, assim, para mim, hoje, a experiência na margem, ela tem sido cada vez mais de uma construção. Não digo para vocês que, assim, é uma construção fácil, é só chegar, pegar as cadeiras nesse ambiente que a gente pega, né, que é o polo do Crítica Radical, que é outro coletivo que a gente se vinculou. Não é só chegar, pegar as cadeiras, levar para a praça, atender e dizer assim, eu faço parte do coletivo Margem, eu faço parte do... Não é isso. Realmente é uma construção de uma clínica. Assim como se constrói uma clínica particular, com agenda, com pacientes, com compromisso de horário, com permanência, na clínica pública também funciona assim. Por exemplo, existe muito uma ilusão de que como o trabalho, né, como esse trabalho que a gente oferta é um trabalho que nas vias monetárias ele não percorre nessa questão realmente do dinheiro, do pagamento, do capitalismo. Existe uma ideia de que esse trabalho ele não é valorizado por quem pratica, mas isso para a gente, ao longo desses tempos, né, desse quase um ano aí, a gente vem desconstruindo, porque para a gente é realmente um valor que a psicanálise traz. Então, assim, paciente é sábado. Sábado, na minha agenda, existe um paciente que vai ser atendido e é do coletivo Margem. Existe um compromisso com aquele paciente, existe um compromisso com aquele movimento psíquico que aquele paciente está colocando. Evidentemente que pelas questões, e aí dá mais trabalho, gente. Claro que dá. Porque, evidentemente, que pelas questões dessa clínica que não é estruturada, assim, no sentido institucional, né? Existem essas questões do manejo do analista que vai por fora, de mandar mensagem para o paciente, no caso, né? Alguns de nós que têm pacientes mais fixos, como Alexandre, Davi. Então, assim, de mandar mensagem para o paciente, de confirmar, de reiterar, de levar o paciente, porque é praticamente isso, é levar o paciente à praça. Então, assim, existem a gente que diz o dia que vai estar, o dia que não vai estar, como é que a gente faz uma articulação entre isso, de esse final de semana meu paciente não pode vir, na próxima ele pode, como é que a gente organiza a nossa agenda. Então, a construção de uma clínica pública também tem sido isso de organizar com o que é possível para sustentar, não deixar acabar só porque o espaço não é institucionalizado, digamos assim. Então, isso fala muito da psicanálise também, isso fala muito dessa psicanálise que deve ou não ser institucionalizada, né? Como é que a gente trabalha dentro desse ambiente? E gente, eu poderia passar assim, o dia falando de várias experiências que me aconteceram ali na Praça da Gentilândia, com relação a contornos físicos que não são visíveis, mas que existem, né? Tô lá quinzenalmente, se eu faltar assim, é porque realmente não tem como, mas, enfim. Então, assim, existe um movimento da praça que se direciona para algum lugar, existe uma construção de uma clínica ali. E isso é muito visível pela população do entorno, existe um território que é habitado, que é acionado, que vive com a gente ali. Né? Então, assim, tudo isso são debates assim, que eu passaria o dia todinho, mas eu vou deixar aí para as perguntas de vocês e eu vou passar para o próximo colega. Eu acho interessante, Gabi, trazer essa questão, assim, da construção, né? Porque, de fato, é muito isso, né? Assim, quando a gente se propôs, né, assim, a estar lá, não era para estar entrando em algo pronto, né? Assim, era para estar justamente, não. Então, vamos ver aqui, com essas caras, né? Assim, com esses percursos de psicanálise que a gente já traz, né? Assim, como é que a gente vai se encontrar aqui para se inserir, né, nessa clínica pública que já vem sendo construída, né? E quando as meninas trazem essa questão da nossa parceria também com o outro coletivo, né, que é o Crítica Radical, né? Isso também faz parte desse conhecer esse território que é a praça, né? Então, a gente está ali na praça da Gentilândia, né? Assim, porque já estávamos, né? Assim, porque tem outras questões que estão colocadas, né? Por quem já estava. Mas a gente também permanece ali
porque a gente viu essa possibilidade, né? Assim, então, nós conhecemos o coletivo, né? Assim como também já foi trazido aqui em outros encontros, no caso crítica, porque a gente foi conversando, né? Foi literalmente numa conversa muito informal que as meninas tiveram, inclusive Gabi estava, né? Com as pessoas da praça, né? Com as vendedoras, com os vendedores, que disseram que existia esse coletivo ali e que poderia estar, na verdade, que eles estavam ali para ajudar, né? E aí, quando a gente viu, né, essa questão com a prefeitura, dessa parceria que a gente tinha, que já não estava assim com tanta vantagem, né? Já não tava, já traziam questões que a gente questionava, né? Do que significaria ter essa parceria com a prefeitura. A gente viu a possibilidade de estar ali com outro coletivo que estava naquele território, né? Então, esse estar na praça, né? Assim, isso viabiliza a própria possibilidade de permanecer na praça, né? E o que fala também das pessoas que a gente atende, né? Seja a população em situação de rua, né? Que traz ali outros elementos, né? Assim, tanto enquanto pessoas que muitas vezes se colocam para ser atendidas, né? Assim, que perguntam o que a gente está fazendo ali, né? Ou que a gente reconhece, né? E passa a ser reconhecido quanto passa, né? Mas também essa construção diz muito do movimento de estar na praça, né? E a própria praça, né, assim, enquanto um lugar de passagem, enquanto um lugar, especificamente a Praça da Gentilândia, né, que é muito movimentado, que é um lugar, né, assim, que é muito boêmio, né, assim, que tem toda uma história dentro de si, né, traz também esses elementos que vão fazendo parte da nossa construção, né, então a gente está ali, né, a gente construiu também um lugar onde a gente posiciona as cadeiras, né, então para nós, assim, já essa visão, né, assim, do lugar onde nós estamos, né, do lugar onde nós colocamos as cadeiras, mas também da rotina que a gente estabelece quando chega, né, na praça, que é a gente senta, a gente se encontra, a gente vai no crítica, conversa com o Jorge, né? Conversa com a Jane, que são as pessoas que estão ali, e aí vai para a praça e aí faz atendimentos, conversa, né? Assim, vê a questão de intervisão, ou então compartilha as angústias mesmo, atualiza assim sobre o que está acontecendo no coletivo, né? E depois retorna, né, para o crítica e conversa de novo, né, assim, com o Jorge, convida, né, assim, vê também o que a galera tá propondo. Então, essa dinâmica de construção é algo que a gente, assim, experimenta de uma forma muito autoral, dentro da própria vida da praça, né, e disso que a gente vem construindo enquanto maneira de estar na praça, né. Então, acho que essa questão assim, da construção também me pega muito, né? De como é que a gente está ali, como é que a gente se insere e a gente permanece ali também, né? Bom dia, Microfone gente. aberto, hein? Vai lá, Alexandre. Alguém ia falar isso? Pode arrochar, meu chapa. Bom dia, gente, né? Tomar um pouco da palavra aqui para falar um pouco também como é que vem sendo minha experiência aí, né? Acho que isso da formação é algo assim, né? Inevitável de pegar todos nós, porque afinal acho que todos nós chegamos num coletivo com esse desejo de uma formação em psicanálise, né? De uma formação outra e tal. E o quanto exige um investimento, né? Assim, o quanto que é angustiante esse lugar de estar numa formação, até eu estava conversando isso com a Carol, né, Carol? Você está numa formação que você também forma a formação, né? Assim, porque acho que as pessoas formar em coletivo tem muito disso, né? Assim, pessoas em diferentes contextos. Eu trabalho na clínica, exatamente. Outras pessoas trabalham em instituições. Outras pessoas estão se formando. Outras pessoas não vêm da psicologia e já estão assim em escolas digamos, tradicionais, assim. Então, quando se reúnem todas essas pessoas, né? Assim, com um desejo de construir algo em comum e esse construir algo comum é muito construir mesmo, né? Então, assim, as escolas tradicionais têm todo um esquema de formação já consolidado, inclusive reconhecido, digamos assim, socialmente, dentro daquelas, para as pessoas que já começaram a psicanálise, ou mesmo aquelas pessoas que
chegando a dar um Google e reconhecer o que seria uma instituição ou não, e de repente você se depara com isso, né? De como é que você entra nessa formação, que então também não é uma formação que já existe, que já tem assim, um reconhecimento, mas uma formação que está também se formando, né? Assim, sermos então diferentes de muitas outras pessoas, e eu também já vim de outros espaços de formação de margens, assim, a gente encontra pessoas que vieram dessas instituições mais formalizadas, que vieram de outros caminhos, encontram seus encontentamentos ali com esse percurso, tentam então com fazer algo diferente, mas vindos desse lugar, né? Assim, eu sempre fico conversando sobre isso, de como é louco, é angustiante. Então, você dessa primeira, assim, obviamente que existem coletivos que já estão nesse movimento, mais disso, né? De consolidar essa formação pública, né? De estar formando algo que você não sabe muito bem os rumos e quanto tempo, nunca se sabe, né? Mas, tipo assim, quando se trata da clínica pública, parece que isso é muito mais aberto, muito mais assim, em construção mesmo, né? Assim, e isso do coletivo, acho que é a peça-chave, né? Porque é com quem a gente vai, nessas diferenças, podendo construir isso, e acho que isso vai dando notícias não só dos membros, né, que chegam para essa formação primeiro, inclusive, aqui em Fortaleza, até onde eu sei, né? Mas também diz respeito das pessoas com quem a gente vai se vinculando, né? Acho que vocês já falaram isso da nossa parceria com o Crítica Radical, falaram isso da nossa parceria com a prefeitura, e eu acho que isso de ir fazendo parcerias com as diferenças para tentar sustentar algo em comum ali, também se aplica nessa dinâmica, porque a gente vai vendo, enfim, o que cada junção, né, o que cada agrupamento, o que cada parceria nos possibilita ou nos limita, né, assim, perceber que esse espaço do coletivo também está se vinculando com outros coletivos e não com instituições, como foi com a prefeitura, assim, tem gerado, né, ganhos melhores por afinidades políticas, por disponibilidade, por parcerias mesmo, assim. E eu acho que é isso. Vou passar aí para outra pessoa também dar umas palavrinhas aí, falar como é que foi a experiência. Lorena, tá por aí? Quer compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência? Assim, vocês estão escutando? Eu não escuto. Eu acho que ela tá com problema no microfone. Se for o caso, a gente veja aí, amiga, se você consegue resolver isso aí, que aí qualquer coisa a gente vai trocando aqui. Tá digitando no chat. Eu traduzindo. Tá bom. Qualquer coisa, Lorena, tenta entrar no telefone, né? No link, que pode ser que dê certo. Eu acho que a gente pode passar, não? E ela vai tentar. A gente passa pro pessoal, para eles conversarem, perguntarem. Pode ser. Se alguém tiver alguma dúvida, quer trocar uma experiência também, acrescentar aqui na discussão, Vitor, microfones abertos. Me fala uma coisa. Eu quero ficar sem aparecer. Só um instantinho, Catarina, só te interrompendo bem rapidinho, só porque o Vitor, ele levantou a mão antes e Desculpa, é porque a Carol deu a fala a ele, tá eu não bom? tenho Aí mãozinha. tu é a próxima, Tá beleza? joia. Obrigada. Pronto. Imagina. Vitor, por favor. Gente, eu me embananei aqui tentando ligar o microfone. Mas
eu fico, eu estava muito interessado nessa conversa, assim, né? Já tem um tempo que eu acompanho a margem e eu tenho muita vontade de compor o coletivo também, né? Já venho expressando esse desejo tem um tempo. E eu já comentei, né? Eu fiz um TCC falando sobre clínicas públicas e, né, embasado na comparação do que se produz lá na Praça Roosevelt e o que a margem produziu, né? Em especial lá naquele blog, né? Que agora eu esqueci o nome. É, e, e, assim, uma coisa é o que você lê na teoria, outra coisa é o que acontece na prática, né? No dia a dia, no contato com o território, e que é sei lá, que por mais que eu entenda a diferença, o que é de fato diferente, sei lá, a gente só fantasia, né? E porque tem uma certa, não sei, a clínica de alguma forma tem uma certa glamorização. É assim, nossa, vou ser analista, vou ser psicanalista, minha filha. Quando você começa, é outro rolê, né? Assim, inclusive, vocês todos e todas falaram de angústia, né? Do quanto que é angustiante construir e tal. E eu estou no momento, eu estou finalizando psicologia, já tenho um percurso com psicanálise, né? E estou muito nesse lugar de o que é autorização, né? Como que faz isso, assim? E gata, minha analista, me ajuda, assim, né? Ela, enquanto sujeito, enquanto psicanalista, assim, né? Para além de ser minha analista, ela não me subsidia disso, porque é um movimento meu, né? Eu vejo ela muito cuidadosa em não fazer falas no sentido, você tá pronto, sabe? Quanto mais às vezes eu até tento interrogar, assim, da hora eu até perguntei para ela, mas Mariana, se eu tivesse doido nesse meu movimento de autorização, você diria alguma coisa? Ela, Vitor, se você precisa de análise, venha mais para análise. Foi a resposta dela, sabe assim. E é muito curioso, e isso é importante, porque tem um sustentar que tem que ser meu, né, assim. E aí o que eu venho percebendo, não estou atendendo, né, na particular ainda, mas que eu venho mesmo nos atendimentos que eu faço na clínica escola e no CAPS que eu estou estagiando, uma que acho que a Milena falou da criatividade, né? Assim, tem um descobrir como fazer, um criar, como que é, porque tipo assim, no começo quando eu comecei a atender, a minha impressão era de que eu meio que estava copiando minha analista, meio que estava copiando o que é que o supervisor trazia para mim, e tal hora isso não se sustenta, né? Por mais que o percurso seja curto, né? Assim, 1 ano e meio, né? E não se sustenta. Eu tô me sentindo nesse incômodo de criar alguma coisa que parece que teoria, que orientação, que repertório que a gente já tem não dá conta, né? Que vai se criando assim. E eu acho que me parece que um espaço, né, uma clínica pública dá um fomento para isso, né? Assim, pelo menos a fantasia que eu crio, inclusive porque vocês não estão sós, vocês são um coletivo, né? Essas angústias são compartilhadas, e eu acho que isso é de uma potência linda, né? Assim, tenho muito interesse em trabalhar, inclusive, no grupo, né? Meio o grupo lá no CAPS e tal, e que é uma coisa que muita gente fala, não, mas grupo, não é possível fazer uma psicanálise em grupo. Tem muita gente que discorda, né? Muitos teóricos e muitas possibilidades aí. Enfim. E aí eu fiquei querendo perguntar para vocês, assim, né? Não sei se desafios, mas em especial, qual é a diferença que vocês percebem das construções em clínicas particulares do que acontece para a praça? O que é que impactou vocês, assim, que vocês tiveram que, sabe, assim, se adaptar ou criar mesmo? Fiquei curioso com isso. E obrigado aí pelas falas, pela oportunidade de escutar um pouco de vocês. Vitor, a gente que agradece. Eu vou te responder, se os meninos quiserem responder também, mas depois a gente passa a fala para a Catarina e depois para a Lorena, beleza? A principal diferença, olha, eu como uma jovem analista também, né, que estou iniciando esse meu percurso aí nessa escuta, né, no consultório particular também, eu acho que
É uma pergunta que me provoca, assim, porque eu não sei te dizer exatamente a resposta. Eu tenho algumas hipóteses, assim, que é em relação aos... Eu ia falar desafios, mas nos dois lugares tem, assim, sabe? Mas eu acho que o 7 tem uma diferença específica, né? Existe atravessamentos, assim, físicos, né? Que a gente tem que ter a tal da criatividade para lidar, né? Às vezes, por exemplo, na última vez que a gente estava na praça, estava tendo vacinação, estava sendo oferecida pela prefeitura em gatinhos e cachorros, aí do nada um gato, menino, atacou o dono, foi uma esculhambação, perdendo a palavra. Então, tem essas questões. Você não está entre quatro paredes, né, com um somzinho ambiente, um óleo essencial, com toda aquela coisa linda, você está realmente envolvida por essas outras circunstâncias, né, do dia a dia ali, enfim, e tá rolando movimentos ali, né? Tem gente vendendo suas coisinhas, tem gente ali dormindo, tem gente jogando futebol. Então, para mim, essa é uma diferença que eu não sei se chega a ser, eu acho que é mais na questão da diferença, não sei se isso chega a ser um desafio, porque eu confesso a vocês que isso me agrada muito, o fato de ser num ambiente aberto, o fato de estar rolando uma escuta ali, por enquanto que está acontecendo outras coisas, entende? Assim, isso assim, Vitor, eu acho que, particularmente para mim, ainda é muito recente, porque eu ainda estou sentindo isso, sabe? Eu ainda estou entendendo como é essa experiência, mas eu acho que tem essa questão do set, tem a questão também de no consultório particular, existe uma solidão maior, eu acho, assim, por mais que a gente tenha e faça supervisão, né? Tem uns encontros, assim, de supervisão e tal, mas eu acho muito solitário a clínica particular, assim, eu confesso, né? Tem momentos, assim, de muita solidão e na clínica pública eu sinto que existe mais uma troca, que para mim também é bastante vantajoso, assim. E você compartilhou sobre essas suas angústias do autorizar. Meu amigo, eu vou lhe confessar que isso aí não vai me dar, não. Que isso vai, entende? Assim, eu desconfio do psicanalista que esteja super pleno, que não tem essa angústia da dita autorização, que sabe o que está fazendo. A gente não sabe. É por isso que eu acredito muito que a psicanálise, ela assim, você faz psicanálise quando você sofre a psicanálise, né? Quando você está ali se enfrentando no divã, quando você está não se limitando a um conhecimento teórico, está sempre em formação, sempre se questionando, e essa angústia, ela te move também. Desconfie no dia que você não te sentir mais ela, porque eu acho que ela faz parte. E aí o processo é olhar para a analista e dizer, me ajude aqui a sustentar essa angústia, porque é difícil mesmo. E aí, bom, vou passar na realidade, vamos passar a palavra para a Catarina, né? Ela tinha uma dúvida, depois a Lorena, se os colegas quiserem também Eu gostaria de compartilhar aqui. responder a pergunta Tá, do Vitor, certo. rapidinho, Vamos só. Tá, pois fala aí. que aí Aí depois depois a a gente passa para a Catarina Catarina, tá? passa alguma indagação e a gente segue. Ai, oi, gente, bom dia agora. Vocês conseguem me ouvir, né, direitinho agora? Tá dando eco? Que aqui pra mim tá. Ai, meu Deus. Pera, então eu vou sair de um e ficar só em outro. Mas... Pera. Desculpa, aí são os conflitos do online. Mas eu acho, assim, né? Primeiro, falando sobre a pergunta do Vitor, eu acho que a diferença, assim, é tudo ao mesmo tempo nada. Porque no consultório particular, né, a gente está lidando com algumas questões ali, como até a Milena falou, ali, o silêncio, e parece que tudo atravessa ali o teu fazer, né? Você está numa sala fechada, por exemplo, ali com o seu analisando, um barulho que passa no corredor, um som, um barulho da rua. Eu lembro que na época dos meus estágios obrigatórios, porque eu sou psicóloga,
da faculdade, na clínica escola lá, a sala que eu atendi, ela ficava bem assim, pertinho do muro que dava para a rua, assim. E aí, constantemente, eu estava lá, a gente estava no consultório e passavam algumas pessoas falando, ou as próprias funcionários lá do prédio conversando. E eu sentia que isso atravessava aquele ambiente, né? Atravessava o nosso set. Na praça é diferente, assim, porque você está num ambiente, como a Milena falou, onde tem vacinação de cachorro, tem uma feira rolando, as pessoas estão passando, né? Muitas vezes, quando você fala no público em situação de rua, você está ali falando no lugar onde eles habitam, né? Então, assim, é um espaço íntimo deles, né? Onde tem os colegas passam, os colegas interferem, os cachorros, já atendi com o cachorro do analisando no colo, né? Aí o outro colega passa e fala. Ao mesmo tempo, parece que tudo isso fica num lugar secundário quando você está ali se colocando nesse lugar da escuta, né? Então, de repente, é um lugar assim é uma coisa que até acho que no primeiro atendimento que eu fiz lá na praça, e a gente foi conversar depois sobre, eu acho que eu destaquei, assim, porque me impressionou. Eu fiquei, poxa, eu achei que isso ia interferir tanto na clínica, mas não interfere. Muito pelo contrário, assim, parece que você, de fato, é só você e aquela pessoa, né? Quando você se coloca nesse lugar da escuta, assim. E aí eu comecei a pensar, e até hoje eu penso, como é que se forma esse set na praça, né? Como é que se utiliza o divã como um dispositivo e não como um objeto ali só fantasioso, né? Na praça. Como é que se dá a transferência, assim? E todos esses dispositivos que a gente tem muito na ideia de que a gente sabe que eles não são físicos, mas que é difícil enxergar eles em outro lugar, né? E numa praça pública, inclusive. Mas eu acho que é isso, assim. E aí, já aproveitando o gancho aqui para falar um pouco da formação, que é outra coisa também que eu tenho pensado muito, principalmente depois do último encontro que a gente teve no Conversas, que foi sobre a clínica antirracista, né? E aí eu acho que hoje o nosso maior comprometimento, enquanto psicanalistas, na margem, no coletivo e no nosso fazer, em pensar uma psicanálise diferente dessa que a gente já está acostumado, é a formação, né? Porque eu acho que a formação, ela, a gente precisa, para a gente levar a psicanálise em alguns lugares, a gente precisa de analistas que estejam dispostos a estar nesse lugar de escuta, né? Porque a gente, como coletivo, a gente não pode abarcar todo mundo que tem um desejo de ser atendido e não pode, por exemplo, dentro do nosso coletivo. Então, a gente também tem que trabalhar isso muito com as nossas limitações também, nessa perspectiva, assim. Não só na clínica particular, né? Porque a gente também, quando a gente compreende que a gente está ali no lugar de escuta ali, e não de um lugar de assistencialismo, né? Nesse lugar assim, o nosso fazer ele muda. Eu acho que em coletivo a gente tem que estar em constante reflexão em relação a isso, assim, que o nosso comprometimento tem que estar ali, tem que ser implicado na nossa ética, mas que ele não vai abarcar o mundo, a gente não vai transformar a psicanálise em Fortaleza, a gente não vai conseguir receber todo mundo que tem um desejo de ser ouvido ali na nossa clínica, infelizmente, né? Mas que bom que a gente pode propor, por exemplo, essa formação, né? E aí essas turmas que é uma formação contínua. O que é que vai acontecer com essa turma aqui, com nós 5 agora em 2024, quando acabar? Não sei. Talvez quem quiser continuar, continua, quem quiser ir para outro caminho, né? E essa formação ela vai dando continuidade, assim, ela não termina, ela não é algo linear. E aí tenho pensado, assim, numa das nossas últimas conversas na praça, falando sobre quais são as nossas expectativas para 2025, a Carol Leão pontuou isso, né, da questão da formação, assim. Na hora eu fiquei pensando, nossa, será que a gente dá conta? Como é que vai ser? E aí, no encontro passado, eu falei, agora eu entendi o sentido da coisa, assim, a insistência da formação. Porque, de fato, é isso. Eu acho que é o nosso maior comprometimento enquanto margem, pelo menos para mim, é a formação, assim, para além dos atendimentos, sabe? Porque é a formação que nos garante a continuidade desse trabalho, né? É a formação que nos garante que ele vai ser propagado não só na margem, não só em Fortaleza, mas em outros espaços também. É a formação também nesse espaço aqui do online que garante que a gente esteja em interlocução com outros coletivos do Brasil todo, que a gente esteja vendo o fazer deles, pensando no nosso, porque é isso, assim, a teoria ela não se sustenta, nem só no nosso consultório particular, nem só em coletivo, né? Ela não se sustenta, porque a cada analisando que chega nesse espaço, na nossa clínica, no nosso coletivo, na cadeirinha da praça, a nossa clínica ela se refaz, ela precisa se refazer,
né? Então, acho que a formação é isso, assim, já aproveitando o gancho para mim, hoje, a importância da formação para o coletivo é o que sustenta, de fato, assim, a nossa prática e o que garante que ela vai dar continuidade para além do coletivo, assim. Se o coletivo tiver, sei lá, não existir mais próximo ano, a formação aí, outras pessoas foram formadas a partir disso e elas vão dar continuidade a esse trabalho, sabe? Então é isso, assim, eu passar a palavra agora para a Catarina e agradecer já, gente, assim, de antemão, né, o Conversas, que foi uma atividade muito bacana que a gente tem proposto aqui, que espero que a gente continue dando continuidade aí próximo ano também. Já ficando com saudade aqui, porque é o último. E é isso. Ok, ok. Vocês me escutam? Ok. Então, gente, eu sou. Vocês estão vendo que eu estou bem além da idade de todos, mas assim, eu venho da sociologia, eu tenho um percurso longo até pela idade, da sociologia, da pedagogia, trabalhei com educação por muito tempo, e aí fui para psicologia. Fui para psicologia, concluí e me encantei pela psicanálise, por estudar psicanálise, calma. E fui estudar, e foi tanto que hoje estou, inclusive, fazendo mestrado em psicologia, até para. Enfim, porque eu preciso estudar, e eu estou também vinculada numa escola dessas tradicional. Mas tem umas questões que eu estou sempre acompanhando as coisas da margem, estou sempre aqui, eu passei o ano inteiro aqui com vocês. E eu fico muito. Tem umas questões que me atravessam, do tipo assim. Eu acho que a formação é muito importante porque, e quando ela é em grupo, porque é muito solitário o processo de ficar sozinho, então é difícil. Eu acho que para estudar qualquer coisa, e psicanálise, então, eu acho que tem que estar junto. Imagina estudar Lacan sozinha, você quer se matar, então. Enfim, mas eu acho que a formação é preciso, é bom esse estar junto. Com relação, eu ainda acho que existe também uma fantasia com essa coisa da glamorização, que não tem glamorização nenhuma, mas é porque o povo é doido mesmo. Essa coisa do, eu estou atendendo na praça, como tem, eu estou atendendo na minha clínica, tem uma coisa de eu sou psicanalista, então eu vejo o psicanalista saindo, no mês ele entrou na escola, no outro ele se assume psicanalista, então tem essa coisa que eu acho complicada. Mas uma coisa que me incomoda não, me desperta curiosidade bem grande, é como é que se estabelece a transferência, até a moça falou há pouco, na praça, nos atendimentos da praça. E aí me veio a questão, os pacientes são fixos? Como é a transferência? Porque eu estudo transferência, inclusive, sabe? Eu estudo, a minha pesquisa no mestrado é sobre a transferência da psicanálise na educação. E como isso seria bacana se estabelecesse, se houvesse isso realmente. Enfim, por aí. Mas na clínica pública, lá na praça, então tem duas coisas que eu fico assim intrigada: a transferência e a escuta. Apesar da moça dizer que vocês dizem sempre, não, isso passa a fazer parte, não me incomoda. Que raio de atenção é essa que você consegue, porque você precisa estar muito atento para não se perder, para não escapar, para perceber aquelas falas, os atos falhos, enfim, como é que dá essa escuta no meio da praça com o gato miando? O cachorro no colo nem vejo problema, mas eu vejo o problema é a briga, a confusão, o grita. E isso me dá uma curiosidade bem grande, assim, sabe? E aí eu acho que vocês podem me ajudar. E a questão da transferência, e se são fixos os pacientes, como é que fica isso? É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Catarina. Alexandre e Gabi, se vocês quiserem trazer essa pontuação em relação, que a gente já estava tensionando, na verdade, no nosso último encontro. Gabi tinha levantado a mão. Catarina, te falar. Pode parecer, e assim, foi o que eu e Lorena também pensamos quando a gente foi para os nossos primeiros atendimentos lá. Pode parecer que é uma coisa assim inviável. Por exemplo, na última vez que a gente atendeu na praça, 15 dias atrás, estava tendo vacinação de gato. Então, assim, em tal hora do atendimento, né, nem do atendimento, da intervisão, né? Quando a gente estava lá depois em seguida,
tal hora tinha um gato com as unhas cravadas no braço do dono, e o dono todo arranhado, e ele rebolando o gato para cima e para o outro. Enfim, um caos. Mas eu estou te colocando esse exemplo, que foi o que eu vi, e os meninos também, porque foi um fato assim, muito chocante, mas a gente só se deu conta desse processo, desse acontecimento, depois do atendimento, quando a gente já estava em intervisão. Quem me garante, né, que antes não houve coisas semelhantes a esse acontecimento, né, atos semelhantes, no ato de quando a gente estava atendendo? Como analista ali, né, naquele momento eu estava atendendo o meu paciente. Eu não sei, eu acredito que para os meninos seja algo muito, muito nesse sentido também. O Crítica Radical, uma vez, eles ofertaram para a gente uma sala mais reservada para a gente atender e tudo mais. Só que assim, é uma sala, nós somos o quê? 6, né? Geralmente são 6, 7 pessoas que vão para a praça. Então, assim, a não ser que seja realmente uma demanda assim, muito gritante, mas até demandas de choro aparecem muito. Tipo, os nossos pacientes, quando eles chegam na análise, eles chegam assim, quebrados, com demanda de angústia muito grande. Então, assim, de chorar mesmo em praça pública, de se despedaçar muitas vezes. E é como se todo o entorno, a ideia é essa. Por isso que quando a Lorena falou a diferença é tudo e ao mesmo tempo nada, é isso. Sabe? Quando você tá ali, naquela atenção, flutuante mesmo. Tipo assim, sou eu e o meu paciente, é a demanda dele, é ele olhando para. E às vezes o paciente está olhando para o nada. Você jura que ele está observando o movimento da praça. Você jura que ele vai usar o movimento da praça como um ato de resistência. Mas, Catarina, não se utiliza. Porque o espaço psíquico, a questão do inconsciente, uma vez que ela entra nesse processo de movimento, pelo menos pela experiência da clínica pública que a gente está tendo, uma vez que esse movimento ele acontece, é uma clínica. Não tem paredes, não tem o abafado ali. Mas eu hoje, né, na minha prática clínica em uma instituição, como na praça, né? Hoje eu posso te garantir que as resistências elas aparecem em todos os lugares, mas é mais comum aparecerem dentro de um consultório fechado do que numa praça. Porque se você vai para uma praça, né, pública, se você se expõe dessa forma, o teu inconsciente de alguma forma já está ali no movimento muito a favor de uma análise, né? Uma direção muito bem. Então, assim, pelo menos os meninos vão compartilhar, ele também atende com muita frequência, né? A gente tem pacientes fixos. Então, assim, para mim, quando estou eu e o meu paciente, funciona. Funciona porque eu escuto ele e ele tem muito a dizer. E nesse momento, nada mais que vier de maneira externa vai ser escutado, porque aquilo dali não é o espaço para aquilo. Então, assim, pode parecer impossível, porque foi o que eu e os meninos, né, e Lorena também pontuou no início, a gente achava. Mas é porque não é uma. E aí a gente trabalha com essa ideia. Não é uma questão de uma parede que vai impedir ou não o inconsciente dessas manifestações. É a tua escuta e o quanto o paciente está implicado dentro do manejo da transferência. Aí a transferência eu vou passar para a gente falar depois, porque senão eu me estico muito. Então, era basicamente isso que Gabi falou, essa pergunta, né? Como se dá a transferência na praça? Da mesma maneira que se dá no consultório particular, o desejo, né? É o desejo que está ali implicado, né? E essa questão que a Gabi falou é muito interessante, que é exatamente, eu tenho a sensação de que, por ter esses atravessamentos de ser um ambiente, né, público, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o fato da pessoa se expor, como a Gabi falou, de estar ali, é realmente um desejo muito grande, né, de que haja essa escuta, tanto da pessoa que está ali para ser escutado, como do analista também. Então, eu acho que, inclusive, isso, assim, ao meu ver, se assemelha com o que a gente conversou no nosso último encontro, que é a questão de a psicanálise se traduzir, né? Porque essa ideia da transferência limitada a um set de um consultório específico, eurocentrado, nos moldes que era na época do Freud, sei lá quanto ali, no início, né, de 1980 e oitenta e tanto, no final ali,
É muito diferente hoje em dia, né? Também, uma vez eu escutei de um professor dizendo de que a psicanálise que acontece na França tem que estar limitada à psicanálise que acontece na França, né? A psicanálise que acontece no Brasil tem que ser a psicanálise do Brasil. Então, é isso, né? Assim, a gente tem que traduzir essa psicanálise e tem que tirar ela desses centros, né? Descentralizar, levar para as margens. E dessa maneira é que a gente faz isso, né? Então, a transferência ela acontece da mesma forma, de maneira traduzida, né? Então, é isso. Valeu, meninas. Eu ia dar continuidade, assim, à pergunta da Catarina, que sim, né? Atualmente a gente está com os pacientes fixos, mas foi uma dinâmica que se estabeleceu por um próprio desejo deles, digamos assim, né? Acho que na entrada, assim, desses primeiros pacientes, houve um processo de inscrição, né? De uma entrevista inicial, de um formulário, mas para começar os atendimentos foi fazendo assim, aquelas pessoas estão disponíveis, as pessoas que se propuseram, né, assim, ser escutadas, que procuraram a margem, eu que escolheram alguma pessoa ali e foram se repetindo. Acabou se tornando fixo por isso, por um desejo dela, assim, né? E é muito curioso isso, assim, que acho que traz até um ponto que ele estava falando do grupo, que é atender na praça e estar convocado nessa experiência de a gente, acho que a clínica pública e a clínica particular, acho que não seriam bons termos, né? Acho que eu vejo assim a clínica privada, que é uma instituição ali cercada de um certo muro, aí você vai lá dentro, tem uma salazinha específica, aí tem um analista específico, e lá não tem muito isso, né? Lembro, inclusive, para trazer isso, uma vez que a gente foi convocado para, né, Carol, assim, para praticamente um atendimento em grupo, e que se dá por isso, né? Uma pessoa viu a Carol, simpatizou com ela, acho que chegou a ter um atendimento, em algum momento a gente está lá na praça circulando, não estamos atendendo, e essa pessoa chama a Carol, aí eu vou junto e de repente está ali a gente fazendo uma escuta já de 40 minutos, com a pessoa que nos convocou aí até ela, estava acompanhado de outras pessoas e começam a falar, a gente começa a manejar aquilo e assim, estamos aqui novamente na próxima quinzena. Então também tem algo disso, né, que também é dado pelas pessoas mesmo, né? Tanto seja nessa escolha, a escolha de estar continuando pela mesma pessoa, seja disso mesmo de convocar, e vem aqui, né, assim, pá, e que quebra um pouco isso, né, que a gente, pô, se a pessoa chamar a gente está dentro do território dela. E acho que tem essa diferença, tipo assim, nós não estamos indo para um lugar, para uma salinha ali, a gente está ocupando, digamos assim, se fosse fazer uma analogia, uma comparação, quase um AT, porque a gente é convocado a ocupar aquele espaço onde a pessoa mora. Ela não está ali exatamente no banco da praça, ela está ali onde ela, inclusive, vai dormir quando terminar o movimento, né? E isso, às vezes, está muito delimitado, assim, em não ditos, pelos lugares onde as pessoas transitam na praça, então você percebe que o público geral passa em determinada região, mas não aquela, porque, embora seja público, entende-se que aquela região pertence, digamos assim, entre aspas, aquela pessoa que mora ali, né? Então a gente também, nesse movimento, às vezes, de não estar só na praça, mas estar ocupando aquele território simbólico também da pessoa, né? Quase chegar dentro da casa da pessoa e sentar aí no sofá, digamos assim, né? Então tem isso. Então acontece, sim, né? Assim, atendimento mais fixo, assim, mas parte também de uma dinâmica, assim, não foi algo que a gente estabeleceu de vamos atender essas pessoas e vamos ficar com elas, assim, né? E tem uma coisa interessante também disso, que a gente não tem as salas, a gente está numa praça aberta, né? E mais essas dinâmicas acabam acontecendo, a gente notou, né, que cada pessoa já vai tendo um lugarzinho, assim. Então parece que daquela árvore ali sou eu, aí lá naquele canto ali vai ser a Carol, naquele outro canto ali vai estar o Davi, e são coisas que vão acontecendo, sabe? E vai acontecendo, sabe? Massa, Elaine. O Tiago Ana, obrigada a todos, tá? Rodrigues. Opa, massa. O Tiago Rodrigues fez uma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Vocês perceberam alguma rejeição dos colegas? Por exemplo, isso não é psicanálise. Sobre essa pergunta, eu assim, né? Aquele momento fofoca. Eu já vi alguns movimentos, né, de pessoas que são pertencentes
as escolas tradicionais, que são muito fiéis a essa psicanálise institucionalizada, né, eurocentrada, a criticar realmente o coletivo, a ideia de um coletivo de psicanálise, né? Existem linhas que afirmam que isso não condiz com a psicanálise. Eu confesso para vocês que eu não faço ideia de qual é a procedência desse argumento, mas já escutei algo do tipo. Mas eu penso que, assim, dentro da psicanálise, sempre vai ter alguém para dizer o que que é o certo, o que que é o errado, né? Então, assim, o que me atrai na questão do coletivo, desse movimento aqui, é porque isso aqui é atravessado por uma questão política, entende? Então, assim, quando você está num contexto institucionalizado de uma escola, a grande maioria não tem esse comprometimento, né, de se importar, inclusive, quem são os psicanalistas que vão ser formados, né? Porque hoje em dia, quem é psicanalista são os que têm dinheiro para pagar uma formação caríssima, né? Então, assim, eu acho que é muito mais cômodo, agora é a Milena que está falando isso, sendo crítica, é muito mais cômodo deixar as coisas como estão, né? Então, assim, a gente também está aqui numa questão política, né? De esse comprometimento, como a Lorena falou lindamente, de que a formação precisa ser democratizada, entende? Então, assim, eu vejo que há, sim, uma resistência de alguns lugares tradicionais, mas eu penso que isso, assim, nunca aconteceu de um colega dizer isso não é psicanálise, né? Que poder é esse que essa pessoa tem de dizer o que é psicanálise, né? Quem é que consegue dizer o que é psicanálise? Então, assim, eu acho um pouco complicado, mas sempre vai ter. Sempre vai ter os que criticam, enfim. Mas é isso. Eu tive um colega que disse que não era psicanálise, até hoje ele diz, né? E aí o que eu acho mais curioso é que ele não pergunta o que é, assim, que a gente faz, assim, ele só... E tudo que eu trago, ele só diz, assim, não, então, não é psicanálise. E aí fica eu... Aí é aquela coisa, né? É a briga que eu quero pegar é essa, né? Assim, quem é essa pessoa para dizer, assim, aquelas, né? Mas quem é, né? Assim, que vai dizer o que é psicanálise e o que não é, né? Porque se é uma pessoa que vem de uma escola tradicional, né, assim, é outra perspectiva mesmo, né, assim, são outras pessoas que estão trazendo, é uma pessoa que vem de um lugar muito específico também, né, quando a gente traz, assim, questão de posição social mesmo, né? Mas todas as outras pessoas, né, que vêm de outros lugares, né, que vêm de periferia, ou que vêm de comunidade rural, ou que vêm de outros espaços, né, com outras questões, na verdade, talvez esteja justamente se perguntando o que pode ser essa psicanálise feita de outro lugar para outro lugar, com outras pessoas, né? Essa questão também se coloca assim nessa minha experiência, né? A Gabi tinha levantado a mão e a Gabriela também, assim, as duas Gabis. Gabriela Machado, tu pode assumir aqui. Eu vou falar rapidinho. Eu li a pergunta do Thiago no chat, aí eu fiquei assim. Alguns colegas, né, já tiveram que lidar com essa rejeição. A primeira coisa que veio na minha cabeça, e aí essa conversa está gravada e fica aí, foi: e eu ligo com essa rejeição, né? Porque assim, gente, é uma coisa que o coletivo tem construído e que já é também da nossa trajetória, né, de estudos, e é onde a gente, evidentemente que a gente constrói, a gente tem a teoria, o coletivo produz a teoria, né, não à toa a gente participa de muitos momentos espalhados no Brasil aí, construção de livros, né, então assim, existe uma teoria que fundamenta a nossa prática, mas é uma prática também, então assim, dentro do consultório, a psicanálise, ela acontece. O meu paciente, ele está conseguindo elaborar, ele está conseguindo associar as resistências dele, como é que estão, tem a transferência está acontecendo, eu não estou sendo selvagem na demanda que ele me traz, entendeu? Então, se tudo isso está acontecendo ali, se esse movimento está acontecendo, está claro para ele, para a gente, né, é só uma função ali, mas se está claro para ele, se o movimento está acontecendo para ele, na minha cabeça, né, como analista, fica: de que importa a rejeição alheia? Se o meu paciente está nesse
movimento, né? Então, assim, fica muito nisso, de isso é psicanálise, mas o que é psicanálise? Porque, assim, gente, trago de demandas e relações sociais mesmo, que é de eu falo, né? De onde eu falo das relações, da periferia, da raça, do gênero. As mesmas pessoas que rejeitam algo, né, que dizem isso é psicanálise, são as mesmas pessoas que tentam restringir a psicanálise aos consultórios que são brancos e elitistas e da aldeota. Então, e isso é muito da Lorena está aqui, Elê também, isso é muito da nossa história. Quando uma pessoa que é minoria começa a falar e começa a ter voz, assusta, porque a gente deixa de ser subserviente a muitas questões que por muito tempo foram engolidas, né? Então, assim, fica essa pergunta: quem Gabriela Machado, pode falar. Oi, gente, bom dia. Vocês conseguem me escutar? É uma pergunta que eu tô com ela desde do Conversas Abertas que teve sobre o social e o trabalho na clínica periférica. Eu estava falando na cabeça, e aí eu ouvindo vocês falarem hoje, surgiu de novo, assim, eu tô no 6º semestre de psicologia, né? Eu faço faculdade de psicologia. E aí me interesso muito pela psicanálise. Só que existe uma postura, eu acho, digamos assim, dos professores na psicologia e de psicanálise na faculdade, muito desse formalismo mesmo, assim, dessa postura da instituição, vocês têm que se filiar a uma escola quando vocês saírem daqui para começar o processo de formação em analista, e tarará, tarará. E aí, eu, pegando esse gancho do que vocês estão falando, né, eu fico me perguntando, e eu acho que também tem um pouco a ver com o que o Vitor trouxe, né, dessa angústia, eu fico me perguntando, assim, quem é que dá essa autoridade, sei lá, que seria necessária para você conseguir se intitular, sou psicanalista, e aí, principalmente trabalhando em espaços públicos, como vocês trabalham. E aí eu fico já tentando responder, na tentativa de responder minha própria pergunta, eu pensei, não seria a demanda, né, desse sujeito de precisar de análise, onde quer que ele esteja, que daria essa autoridade? Sabe? Acho que eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Não sei se eu fui clara ou não. Sim, eu acho que isso eu sinceramente acho que é uma pergunta sem resposta. Porque se você me perguntar quem é que dá quem é que autoriza, ninguém. Aí a gente pode debater super isso, né? Aí fica limitada ao desejo, dessa demanda desse paciente. Pode ser que seja uma das coisas, mas será que é só isso? Eu confesso que eu não sei qual é a resposta dessa pergunta, porque eu acho que não é uma resposta simples, não é uma coisa apenas, assim, ainda que seja esse desejo, né, essa demanda de ser escutado. Eu acho que tem várias questões, ao mesmo tempo que eu também não sei. E isso que é tão angustiante. Eu não sei se alguma das colegas se atreve a responder e dizer o que que é, mas eu confesso que é uma resposta sem, é uma pergunta quase que sem resposta, assim, né? De tipo, existe isso? Existe uma coisa assim que autoriza, que seja simplificada e unificada, ou é uma soma de fatores, né? Lorena, pode falar. Então, eu tenho algumas hipóteses, assim. Eu acho que durante a graduação, Gabriela, essa inquietação ela também chegou até a mim, assim, porque sempre que falavam sobre essa formação do analista, né, os professores, enfim, as outras pessoas que eu conversava que já tinham experiência em atendimento, ficava muito nesse lugar, assim, abstrato. Não, porque o analista autoriza a si mesmo, né? Aí eu ficava, meu Deus, como é essa autorização, assim? Um dia eu vou chegar e dizer, pronto, estou pronta, né? E aí, mas nunca dão continuidade à frase, que é assim, o analista autoriza a si mesmo, mas sem o reconhecimento dos outros. Então, eu acho que quem te reconhece são os teus pares de caminhada, né?
Eu acho que quem autoriza o meu fazer hoje, claro, é o meu paciente que está ali implicando o desejo dele, mas também são os meus colegas de coletivo, que me reconhecem enquanto profissional e sabem da minha ética. É a Gabriela, é a Milena, é o Elê, né? Então, são todos ali. Então, acho que essa autorização, ela é coletiva, né? Eu acho que eu gosto muito de fazer essa associação do psicanalista como um artista, assim. Um artista, ele não vai entrar numa escola, vai receber um certificado e vão dizer, olha, pronto, a partir de agora você é cantor, a partir de agora você é artista. Não, assim, ele se torna artista quando as pessoas começam a reconhecer o trabalho dele, né? Quando ele começa a ser bem visto naquele trabalho, naquela prática pelos colegas, né? E aí não tem a ver com o público que ele tem. Um artista não é só artista quando ele lota um estádio de 50 mil pessoas, né? Ele é artista quando os colegas reconhecem aquele trabalho, quando alguém está disposto a consumir ali do que ele produz, da arte dele. Então, acho que tem a ver com isso, assim. Mas eu entendo completamente essa tua questão, porque eu ficava muito nisso, assim. Não quer dizer que quando eu terminar a graduação eu não vou poder atender, porque eu ainda tenho essa formação e aí eu não tenho uma grana para entrar numa escola, ou então, como é que você aceita nessa escola? Será que você aceita? E aí, quanto tempo precisa? Porque ninguém traz um passo a passo, dizer assim, não, ó, você vai formar, ou então, isso porque aqui no Brasil a psicanálise ainda está muito atrelada à universidade, né? Que aí é outra coisa que a gente já debateu, porque a universidade, ela traz a psicanálise, assim, para públicos como nós, né? Jovens, periféricos, né? Não sei como é a realidade de vocês, mas eu tive maior contato em psicanálise dentro da universidade. Foi ela que abriu aí as porteiras. Já entrei gostando, mas lá eu entendi um pouco mais, e aí fui buscar além, né? E aí, eu acho que é isso, assim, eu ficava, mas depois de quanto tempo que eu vou poder atender, né? Será que eu vou me sentir pronta para esse atendimento? Né? Como é que essa autorização? E eu acho também que essa autorização, ela é contínua, né? E eu acho que foi até a Milena que falou, assim, você tem que desconfiar de um analista que acha que sabe de tudo, que acha que a prática dele já é perfeita, assim. E aí tem a ver também a importância do tripé, né? O tão falar do tripé, mas que não é tão simples assim. Hoje, quais são os analistas, quando a gente está falando de pessoas pretas, pobres, para entrar nesse debate assim, que tem recurso para bancar uma análise, uma supervisão, né? Então tá tudo aí. Então, a importância do coletivo, voltando aí para nossa prática, é isso, assim. Dentro dessa formação, a gente está nas nossas intervisões, a gente está nos nossos atendimentos na praça, né? Aí a gente, enfim, vai construindo aí algumas questões, é um fazer meio de fato solitário, porque ninguém dá esse passo a passo, não existe um passo a passo, e a gente vai fazendo assim, né? Eu acho que então a minha hipótese é essa, assim, de que quem nos autoriza, né, além do nosso paciente, do nosso desejo, também são os nossos pares. Então, eu acho que o conselho que eu lhe dou é buscar esses pares. Pode ter certeza que tem pessoas como você que estão compartilhando dessa angústia, né? E aí é pensar assim, eu acho que também existe um movimento das escolas de começar a se tensionar para construir políticas afirmativas, né? E aí eu não acho que seja por um desejo deles, não. Eu acho que é por entender que são obrigados mesmo, sabe? Eu não acho que, ai meu Deus, agora eles entendem que é importante ter analistas pretos periféricos, eu não acho. Mas eu acho que eles são obrigados, assim, a se tensionar em relação a isso. E tem outras comunidades e formulações aí se construindo, né? Então, acho que a gente pode pensar assim dessa forma. A Raquel falou aqui no chat. Raquel é uma colega e a gente conheceu ela de outra vivência que a gente teve em coletivo também. E assim, eu lembro que quando eu estava na graduação, a Raquel era uma das poucas psicanalistas negras que eu conhecia e que pareciam comigo. Né? Que legal isso, assim, jovem e atuante, né? Então, eu acho que é isso, assim, Gabriela, procure os seus pares, eles estão por aí. É difícil, mas a autorização, ela vai vir, acho que a partir deles, pelo menos a minha perspectiva, né? Que aí é só minha também.
Tiago tinha trazido aí no chat, né? Que é nessa psicanálise coletivos que ela acredita, a gente também, né? Estamos aqui nessa. Mais questões, gente? Alguém quer trazer mais algo? Gente, posso pegar a palavra de novo? Não sei se outra Com pessoa. certeza. Sobre isso da autorização, né? Eu não sei se vocês conhecem esse livro do Wilson Franco, Como Pensou Analista. Esse livro é muito interessante. Ele faz umas construções para tentar pensar o que diabo é essa autorização, assim, né? E é interessante que ele traz, enfim, ele tenta sempre ampliar, né? E ele fala muito da fantasia que permeia a autorização, no sentido de quando você está fazendo uma análise, você cria uma certa fantasia sobre o que é uma psicanálise, a partir das intervenções, do processo que você passa e tudo. E, tipo assim, fantasia, né? Ela vai acontecendo para cada um de um jeito que é muito peculiar, assim, né? E suas questões estão lá no meio e tal. E aí ele vai expandindo para autores canônicos, o que ele chama de super psicanalistas também, sei lá, essas referências que dão palestras e tal, midiáticos, e que tudo isso constrói o que é que você acha que deveria ser uma psicanálise, a partir do que é que os outros acham que deveria ser uma psicanálise, a partir da teoria também, tudo. E assim, eu não terminei o livro ainda, mas a impressão que me dá é, como é que eu posso dizer assim, é nessa noção de fantasia mesmo, assim, do que você vai construindo e que você compartilha e que outras pessoas vão sustentando e vai criando-se uma rede, né? Daí a importância dos pares também nesse processo, porque alguém vai estar sustentando aquilo que você está falando, que construiu, e isso vai se comunicando também, né? E aí, outra coisa que ele fala são desses autores canônicos, né? E aí eu queria devolver as perguntas jogar essa pergunta para vocês de como que é essa questão de referencial teórico, né? Eu acho que a Carol em algum momento falou que a maioria dos que compõem a margem são lacanianos, mas assim tem conversa com outros autores canônicos, vocês conversam sobre isso em grupo também de construção teórica nesse sentido, porque eu tenho tentado fazer umas leituras também com relação a Ferencz, por exemplo. Bion tem uma teorização sobre atendimento de grupo que é interessante. E se esse tipo de conversa também aparece na margem. Então, a gente, inclusive, no percurso político em Freud, né, a gente debateu, assim, com alguns outros autores, inclusive Fanon, salvo engano, e tal. Mas, assim, eu te confesso, Vitor, que essa questão da construção teórica é algo que, inclusive, está em construção, né? Porque precisamos ainda nos aprofundar bastante, assim, né? Inclusive, foi um movimento da gente de iniciar esse processo de leitura de alguns textos básicos, que são os básicos para se fazer uma clínica, né? Mas ainda é muito recente, assim, esse movimento, e é algo que eu acho que estamos abertos, né, para essas possibilidades. A gente recentemente fez esse movimento de ter esse comprometimento desse grupo, né, dessas leituras, mas eu percebo até mesmo vendo o movimento dos colegas que estiveram antes da gente, de que há sim é, essa possibilidade de escutar esses outros autores, né, o Bio, inclusive, e tal. Mas eu sinto que ainda há muito o que ser investigado nesse sentido, tá? Assim, ao meu ver, isso é Milene que está falando, assim. Mas eu acredito que sim, que há um interesse, há um movimento, assim, da margem para investigar essas outras bases também. E recentemente que a gente tem feito é ler Freud, né? A gente se organizou para estar lendo o Fundamentos, né, da clínica, e aí a gente compartilha essa leitura, né, juntos, e é isso, está em construção, uma grande construção, né, que nós estamos, inclusive, para nos conhecermos, né, assim, enquanto grupo também, né, dentro disso que a gente está fazendo teoricamente, né,
e que outras leituras também podem surgir a partir também do nosso interesse, né, desse movimento que a gente vai se acompanhando. Acho que ele é uma pessoa que tem puxado o nosso bonde aí para essa questão da teoria, né? Que acho que também no coletivo é uma coisa que a gente tem debatido, é porque acaba que se estabelecem algumas funções, né? Dentro do coletivo, meio que de formas ali subjetivas, e acho que o Alexandre tem feito isso, assim, esses encontros, essas leituras. Acredito que ele e a Carol deram esse pontapé de, gente, vamos ler Freud, e assim, isso é genial, porque a gente precisa voltar, né? Toda hora, é aquilo, a- o teórico não se sustenta, né? Apenas assim, mas também a gente tem que estar toda hora voltando para ele, porque ele nos dá um norte. Então é isso. Se quiser falar aí, Ele. Não, eu só concordaria, né, que é isso, assim, é que o que eu vinha falando, né, entrar numa formação que está se formando. O Margem já teve, né, assim, acho que grupo de leitura de Lacan, coisas assim, né, mas assim, como essa formação é muito nova, acho que a gente tem que lembrar que as pessoas que estavam antes de uma abertura para a formação são pessoas que já vieram de fórum lacaniano, já têm um grande percurso, então eram pessoas que já tinham, digamos assim, essa leitura tradicional e que vão atrás disso da clínica pública, né? A gente que chega com isso, então não havia então um espaço formalizado para isso, mas a partir do momento que a gente chega lá, né, e que nós nos deparamos com essa demanda, acaba que nós acabamos também construindo a partir desse nosso desejo esse espaço, né? Eu acho que foi bem assim, né? Então a gente começou, eu e a Carol falando assim, pô, mas assim, o aprofundamento teórico também é bacana, isso que a gente está lendo é muito importante, mas assim, eu trabalho com clínica, né? Então assim, é importante para a gente fundamentar tanto a praça quanto o nosso trabalho fora do coletivo, essa leitura constante. Então vamos aqui se reunir. Aí, enfim, a gente comentou com o pessoal do grupo, aí todo mundo assim, massa, vamos juntar, né? E por conta desse movimento, inclusive, né, assim, não sei ainda se isso é um spoiler, se pode ser divulgado, até que ponto essa ideia vai para frente, né? Mas que no próximo ano isso vai se tornar uma atividade da margem, né? Então, assim, esse segundo ano de formação, provavelmente teremos, então, esses grupos de leitura dos textos clássicos, a gente planeja aí, né, assim, reler novamente, só que agora aberto talvez para algumas outras pessoas, o fundamento da clínica, pensar no seminário 1, então começar assim, retomar uns textos bem básicos mesmo, assim, uns compêndios bem básicos, e fazer esse saber no coletivo mesmo, né? Assim, tipo, onde cada um tem, seja uma imersão em Freud, seja um retorno a Freud, seja iniciar a formação junto conosco, ou reler Freud vindo já dessa formação muito consolidada em escolas, mas pensar nisso de ler o Freud junto, atravessado por essas circunstâncias e períodos diferentes de formação, e é isso, né? Assim, algo que está se consolidando, né? Que vai surgindo de acordo com que a formação também vai se estabelecendo. E é isso, assim. Mais questões, gente? Então, essa imagem que a gente já possa estar assim caminhando, né, para finalizar as conversas abertas e oficialmente fechando as conversas abertas, né, porque né, foi um ciclo muito produtivo, né, da gente pensar como é que a gente pensa uma clínica, né, literalmente, assim, e como é que a gente está fazendo isso, né, que a gente está pensando, como é que a gente coloca em prática. E a gente agradece todo mundo que teve, né, com a gente. Hoje é dia de estar na praça, né? Então estaremos e outras questões também vão ser mobilizadas e a gente vai estar pensando e seguindo, né? Assim nessa construção e com essas angústias, né? Que a gente tanto fala aqui, mas que também tem uma coisa muito massa, né? Da gente estar se mobilizando em torno de algo que a gente acredita e existir um espaço em que a gente pode fazer isso junto, né? Bom demais, Raquel, compartilhar as coisas aqui. Obrigada, Tiago. Obrigada, gente. Nós.
ser mais tarde aí para os colegas e para vocês até breve. Fiquem atentos aí ao calendário do próximo ano da Margem, né? O que é que vai estar por vir, a gente espera revê-los. Vitor também, Vitor é pessoa. Eu tô sempre vendo o Vitor por aqui, acho que ele é uma das pessoas mais frequentes aqui no Conversas, né? Que massa, Vitor. Espero te ver, viu? Nas próximas atividades, na praça também. Massa. Um cheiro para vocês. Até a próxima. Tchau, Obrigado, gente. gente. Bom Um abraço. sábado. Obrigada, gente.